A Bíblia menciona seres enigmáticos que desafiam a compreensão e evocam imagens de gigantes poderosos e temíveis. Entre eles, os Nefilins, mencionados no livro de Gênesis, e os Anaquins, encontrados em vários relatos bíblicos, destacam-se como figuras que despertam curiosidade e fascínio. Vamos explorar suas histórias, origens e suas conexões com a narrativa bíblica. Os Nefilins são mencionados pela primeira vez em Gênesis 6:1-4, em uma passagem que descreve a multiplicação dos seres humanos na terra e o surgimento de filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. O resultado dessa união foram os Nefilins, descritos como gigantes e homens de renome na antiguidade. Embora a Bíblia não dê muitos detalhes sobre esses seres, seu impacto foi grande o suficiente para que fossem mencionados como parte do motivo pelo qual Deus decidiu enviar o dilúvio, uma tentativa de purificar a terra da corrupção e violência que havia se espalhado. Gênesis 6:4 menciona: Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos interpretam essa expressão como referindo-se a anjos caídos que, ao rebelarem-se contra Deus, desceram à terra e corromperam a criação divina. O resultado dessa união foi a geração dos Nefilins, seres de força e estatura sobre-humanas, que trouxeram grande temor e caos à humanidade. Após o dilúvio, a Bíblia ainda menciona a existência de gigantes, sugerindo que os Nefilins ou seus descendentes continuaram a existir. Entre esses gigantes, os Anaquins se destacam como uma das tribos mais notórias. Eles são mencionados várias vezes durante a conquista de Canaã pelos israelitas. Os Anaquins eram conhecidos por sua imensa estatura e força, sendo temidos por todas as nações ao redor. Quando Moisés enviou espiões para explorar a terra de Canaã, eles retornaram com relatos assustadores sobre a presença dos Anaquins. Em Números 13:33, os espiões relataram: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Apesar do temor que os Anaquins inspiravam, a fé do povo de Israel prevaleceu. Sob a liderança de Josué, os israelitas enfrentaram os gigantes e tomaram posse da terra prometida, conquistando as cidades onde os Anaquins habitavam. Josué 11:21-22 relata que Josué destruiu os Anaquins nas montanhas de Hebron, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e Israel. Entre os descendentes dos gigantes, Golias de Gate é, sem dúvida, o mais famoso. Sua história é contada em detalhes no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, onde ele desafia o exército de Israel para um duelo. Golias era um guerreiro colossal, medindo quase 3 metros de altura, e armado com uma lança cuja ponta pesava cerca de 7 quilos. Ele desafiava o exército de Israel diariamente, ridicularizando-os e zombando de seu Deus. Sua presença no campo de batalha era aterrorizante, uma verdadeira personificação da ameaça que os Nefilins e seus descendentes representavam. Golias, descrito como um guerreiro gigantesco, vestia uma armadura pesada e carregava uma lança cuja haste era comparada a um eixo de tecelão. Sua altura, cerca de 3 metros, e seu porte imponente fizeram com que todo o exército de Israel tremesse de medo. Nenhum homem ousava enfrentá-lo, até que o jovem pastor Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras, se ofereceu para lutar. Golias não era apenas um guerreiro gigante. Ele simbolizava a arrogância e a presunção que caracterizavam os inimigos de Deus. Durante 40 dias, Golias desafiou Israel, pedindo que enviassem um campeão para lutar com ele. O medo que ele inspirava era tão grande que nenhum soldado israelita teve coragem de enfrentá-lo. Foi nesse contexto que Davi, um jovem pastor, entrou em cena. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, ele enfrentou Golias com fé e determinação, dizendo:
Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45, 46. Narra o momento épico em que Davi confronta Golias. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te ferirei e tirarei a tua cabeça, e darei os cadáveres do arraial dos filisteus, hoje mesmo, às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Com um simples arremesso de sua pedra, Davi acertou Golias na testa, derrubando o gigante e garantindo uma vitória decisiva para Israel. Essa vitória marcou o fim do domínio dos gigantes e consolidou Davi como o escolhido de Deus para liderar seu povo. Os Nefilins e seus descendentes, como Golias, são uma lembrança constante da batalha entre o bem e o mal, entre a ordem divina e a corrupção. Eles representam forças que parecem invencíveis, mas que no final são superadas pelo poder de Deus e pela fé daqueles que confiam nele. A história dos Nefilins, Anaquins e de Golias é um lembrete poderoso da luta entre o bem e o mal, entre o poder do homem e a fé em Deus. Apesar de sua força e tamanho, os gigantes não puderam resistir ao poder do Senhor, que escolheu os fracos para confundir os fortes. A vitória de Davi sobre Golias é um testemunho de que, com Deus, nenhum inimigo é grande demais e nenhuma batalha é impossível de vencer.